Continuamos a viagem? A nossa viagem não terminou, mais uma parada, mais uma pausa. E agora nós vamos para Éfeso, onde um grande tumulto aconteceu. É um texto longo, vocês vão ver, eu indico aí Atos capítulo 19, versos de 21 a 41. Eu não vou fazer a leitura de todos os versos, por conta de sua extensão. Eu vou fazer 3 observações sobre estes versos e eu vou sugerir que você permaneça com a Bíblia aberta e à medida que os versos forem mencionados, você vai conferir no texto sagrado. A primeira observação que faço à luz desse texto é uma informação histórica. Eu não sei se você tem o conhecimento de que no início do cristianismo nós não fomos chamados tão somente de cristãos. Nós recebemos outros nomes, outras palavras, outras expressões. No início, os cristãos foram chamados de os do caminho. Sabiam disso? Nós éramos chamados, já imaginou como seria hoje a nossa igreja? Os do caminho no farol. Né? Ao invés de igreja batista, os do caminho, os do caminho. Eu trouxe, inclusive, aqui algumas referências. Neste capítulo que estamos mencionando, capítulo 19, verifique o versículo de número 23. Está com o texto aberto? Veja o versículo 23. No versículo 23 está escrito assim: houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Muito bem. Agora, avance um pouco mais no texto sagrado, e aliás você vai voltar nos capítulos do livro de Atos. Vai para o capítulo 9, versículo de número 2. Neste capítulo é registrado o momento em que o apóstolo Paulo está indo para Damasco e a intenção dele é aprisionar alguns cristãos. Agora veja o que está escrito: e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, observe aí essa expressão, alguns deste caminho, aparece aí no versículo. Avança uma vez só para ver, por favor. Isso. Muito bem. E uma última referência, ainda sobre essa expressão usada para com a igreja. Aparece em Atos capítulo 24, versículo de número 14. Paulo está apresentando a sua defesa. E quando ele faz isso, está escrito assim: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita. Aqui 2 informações importantes. A primeira, novamente, o uso da expressão caminho para identificar os cristãos, mas aqui aparece uma palavra que é a palavra seita. Não sei se você tem noção, mas no início da história do cristianismo, nós éramos tratados como uma espécie de seita dentro do judaísmo. Até porque, no início, a igreja ainda preservou muitos dos costumes judaicos. A igreja se reunia no templo em Jerusalém, permaneciam frequentando as sinagogas, até que no ano 90 houve uma grande ruptura. É por isso que nós éramos considerados, inclusive, como seita judaica, e as autoridades romanas, quando acontecia alguma dificuldade, algum problema de relação entre judeus e cristãos, não queriam se envolver, porque julgavam que essa era uma questão interna do judaísmo. Então, 2 informações aqui. Éramos tratados como uma seita e éramos chamados de os do caminho. Agora, uma pergunta do pastor para você. Por que você acha que nós fomos chamados assim no início do cristianismo? Por que você acha que escolheram a expressão caminho para identificar a igreja? Os do caminho. Qual seria a sua sugestão como resposta? Se alguém lhe perguntasse isso, o que é que você diria como resposta? Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E aqui uma observação, e eu faço até num tom de exortação. Não abra mão da unicidade de Jesus. Ele é o caminho. Não é um caminho entre muitos caminhos. Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Só existe Jesus. E o texto sagrado ele é enfático nisto. Nós não pregamos aquilo que em teologia a gente chama de enoteísmo.
o que é o enoteísmo? É quando você acredita que existem vários deuses, mas você escolhe um para adorar, mas não significa que só exista o seu. Monoteísmo é quando você acredita que existem quantos deuses, irmãos? Um só, um só. E quantos mediadores? Um só. E quem é esse mediador? Jesus Cristo. É por isso que a unicidade de Jesus, ela está identificada como o caminho, como a verdade, como a vida. Eu sei que o que estou dizendo, alguns até se estremecem, porque parece uma coisa muito exclusivista, muito sectária, mas é o que ensina o texto sagrado. Não se deixe iludir. Por quê? Porque esse episódio em Éfeso, ele é impactante. Por quê? Porque ele mostra que a idolatria é uma grande fonte de dinheiro. Eu fiquei impressionado, eu pesquisando sobre isso, acessei uma revista na área de economia, e eles deram um número lá que eu achei impressionante, de que o turismo religioso movimenta 18 bilhões por ano. É muito dinheiro, irmãos, é muito dinheiro. E apenas como citação, viu, gente? É apenas uma citação. No ano de 19, eu acho que 2019, uma das cidades em nosso país que gira em torno do turismo religioso, a cidade de Aparecida, ela recebeu, se eu não me engano, 11 milhões de visitantes ao longo do ano. Depois isso baixou por conta da pandemia, no ano seguinte para 3. Depois, no outro ano, para 5. E em 2022, que foi o último dado que eu pude acessar, isso já estava em 8 milhões de visitantes ao longo do ano. Eu não sei quantos dos irmãos já visitaram uma cidade que é uma referência religiosa, seja na Europa, porque muita gente vai lá, seja aqui no nosso país, ou Ceará, ou São Paulo, não sei. Mas a economia dessas cidades giram em torno do quê, irmãos? Giram em torno do turismo religioso, daqueles que vão para conhecer, daqueles que vão para pagar promessas, e há um comércio na cidade. Qualquer um que já tenha ido em um lugar como esse, consegue comprar o quê, irmãos? Uma pequena imagem, consegue comprar um pequeno objeto, e isso gera recursos. A economia daquela cidade depende disso. Hotéis, pousadas, caravanas, restaurantes. O que mais, irmãos? Tudo gira em torno do chamado turismo religioso. Mas por que o pastor está dizendo isso? Porque a cidade de Éfeso era assim, exatamente assim. Eu não sei se você foi cuidadoso, cuidadosa com a primeira imagem, o primeiro slide. Aparecia um templo maravilhoso. Você consegue voltar lá para a primeira imagem que eu usei? Esse templo era considerado uma das maravilhas, né, do mundo antigo, uma das coisas mais maravilhosas. E ali está, o templo de Diana dos Efésios. Dizem que a construção, a conclusão de tudo levou mais de 200 anos. Não tem precisão acerca dessa informação. Mas era uma coisa maravilhosa. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aí está. É exatamente aí onde tudo está acontecendo. Exatamente desse lugar. Agora volta lá para o slide onde nós estávamos, o de número 2, onde eu dizia que a idolatria é uma grande fonte de dinheiro. No versículo 24... do capítulo que nós estamos estudando, o capítulo de número 19, está escrito assim: Demétrio fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. O que Demétrio fazia? Ele era um ourives, e o que ele fazia era, na verdade, um pequeno, eu não vou dizer chaveiro, porque não usavam, não, irmãos? Mas uma pequena réplica daquele que era o templo de Diana. Então, quem chegava na cidade, eu vou lá, vou voltar para Maceió, vou comprar alguns objetos. Cuidado quem vai em Salvador, viu? Naquele mercado modelo, tem muita coisa, que às vezes você não sabe nem o que é. Acha bonitinho aquelas coisas, e compra. Tenha muito cuidado, mas eu vou voltar para cá. A Bíblia diz que Demétrio era um ourives, e ele fabricava. Alguns acham, inclusive, que poderia ter sido a própria imagem de Diana. E a imagem de Diana, eu não sei
quantos já tiveram essa curiosidade, algumas vezes é retratada como uma mulher virgem, uma caçadora, outras vezes como uma mulher com vários seios, por conta da ideia da fecundidade. Da fecundidade. Não tenho por certo o que Demétrio fabricava. A arqueologia não conseguiu, inclusive, resgatar. Conseguiram, sim, alguns de terracota. Assim, como se fossem nichos de Diana, mas de terracota, não mais de prata. Acham até que aqueles que eram de prata foram derretidos, fundidos, para fazerem uma outra coisa. Mas Demétrio vivia disso. E o texto está dizendo que não dava pouco lucro aos artífices. Veja o versículo de número 25. Ele se reúne com os sindicatos dos artífices, com o sindicato dos ourives lá de Éfeso, e resolvem fazer uma reivindicação. E o tal do Demétrio, ele reúne o grupo e diz assim: vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Ele está dizendo o quê? Que nós comemos, nós sustentamos a casa, nós temos o dinheiro em função disso. Depois de estabelecer, vejam a acusação que este homem faz. Ele olha para o grupo, pode avançar, isso. E aí está escrito, este é o versículo de número 26. Ele diz: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, e aqui eu acho que ele exagerou, viu? Mas até quase em toda a Ásia. Quando alguém, já percebeu que alguém quando quer defender o seu ponto de vista exagera, né? Porque ele está dizendo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, e você que acompanhou a viagem do apóstolo Paulo, sabe que ele não foi em todas as cidades daquela região. Mas ele está aqui exagerando para ganhar no seu argumento. Aí o texto prossegue dizendo: este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E aí eu lhe pergunto, e são? Quantas vezes a Escritura Sagrada nos ensina que não são deuses aqueles que são feitos pelas mãos de um artesão? Que as imagens que assim são produzidas não têm o poder de enxergar, elas não enxergam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Não é assim, irmãos. E elas precisam ser, como diz o texto mesmo, encaradas não como divindades. Esse foi o centro da pregação do apóstolo Paulo. Mas à medida que Paulo pregava isso, ele contrariava o quê? O interesse daqueles que ganhavam dinheiro vendendo aqueles nichos de Diana. E o Demétrio ficou preocupado com isso, temos que fazer alguma coisa, precisamos nos mobilizar. E ele lança essa acusação. O texto prossegue, e notem os argumentos que Demétrio utiliza. Ele diz assim, avança uma vez, por favor. Isso, pode avançar. Isso, quais são os argumentos? Há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito. Mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ele está preocupado com quem, na verdade, irmãos? Ele está preocupado com quem? Com ele mesmo, com o sustento dele, com o ganha-pão. E ele está dizendo, a gente precisa acabar com essa influência de apóstolo Paulo aqui em nossa cidade. E o que ele fez? A princípio ele exagerou, ele agora foi mais longe. Ele está dizendo, está fazendo uma espécie de profecia, de que vai acabar a nossa profissão caindo em descrédito. Se você não vai, ourives, Demétrio, fabricar nichos, você pode fabricar joias, você pode fabricar outras coisas, pulseiras, brincos, mas não vai desaparecer a profissão do ourives. E depois ele ainda diz, e notem, quando ele fala do templo, eu não sei se você já percebeu, mas algumas construções, elas são tão estimadas dentro de uma cidade, que quem quiser que ouse falar sobre aquilo. O templo de Diana era a marca daquela cidade. Todos que iam a Éfeso visitavam aquele lugar. Ele então começa a falar usando esses argumentos. E há uma palavra aqui nesse versículo 27, quando ele fala de veneração.
Provavelmente você já viu uma tentativa enorme de separar, de identificar a veneração como diferente de adoração, dizendo que imagens elas são guardadas como se fossem fotos de alguém a quem amamos, do pai e da mãe. Mas, meus irmãos, eu tenho, e recentemente eu estava olhando algumas fotos do meu pai e fotos da mamãe. E foi um momento para mim assim de muita lembrança, de boas lembranças. Mas eu não fiz nenhum pedido a nenhum dos dois. Eu não pedi que me protegessem no lugar onde eles estão. Eu não pedi que eles apresentassem ao Pai qualquer reivindicação da minha parte. Eu tenho tais imagens. Eu guardo estas imagens, eu guardo estas fotos, mas não atribuo a estas imagens, ou a esta lembrança, ou a estas fotos, qualquer poder sobre a minha vida. O que eu tenho para com eles é uma saudade, às vezes, enorme. E quem tem saudades como eu, de alguém que já partiu, sabem disso. E a gente olha, a gente contempla. Aí Deus, numa sabedoria que lhe é própria, olha para mim e para você, olha, nem façam. Para que vocês não cedam à tentação, nem façam imagens assim. Porque ele diz claramente que eu não posso ter absolutamente nada ao lado dele. Ele é único. Somente ele. Somente ele. Mas eu vou prosseguir. Por quê? O que nos move, irmãos, não é a perspectiva do lucro, mas a gratidão. Sempre que se junta, ou que as pessoas juntam a religião e dinheiro, o resultado é danoso. Em nome da fé pode-se ganhar muito dinheiro, irmãos. Em nome da fé pode-se ganhar muito dinheiro. É impressionante e, sinceramente, merecia um prêmio de marketing, de marqueteiro do século, a alguns pregadores, porque eles conseguem criar produtos. Eu fico impressionado, irmãos. Eu não sei quem trabalha com essa área, mas os produtos que eles conseguem criar para vender na comunidade é impressionante. Vai da rosa ungida até o não sei o que lá, do lenço. É uma capacidade de criação de produto. A propaganda feita em torno disso é impressionante. Eu fico abismado. E eu vou lhes dizer, vende. E não vende pouco não, viu? Vende muito. Não vende pouco não, vende muito. É por isso que eu sustento aqui que o que deve nos mover não é a pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Tá, mas quanto é que eu vou ganhar com isso? Não, eu já ganhei. Tudo o que me move é a gratidão por aquilo que Deus já me concedeu. E é essa consciência que nós precisamos ter. E separar, sinceramente, irmãos, separar radicalmente todo discurso cristão, todo discurso espiritual, todo discurso religioso, dessa avidez pelo lucro, pelo ganhar, pelo ter dinheiro. Nós estamos numa campanha, e eu não sei se os irmãos repararam, o quão cuidadosos nós somos, às vezes até acusados de tímidos demais. Eu me lembro de alguns que já disseram que eu precisava até fazer um curso em outras comunidades por aí. Mas, irmãos, o que a gente quer não é dinheiro. O que a gente quer é consagração. Juntar dinheiro não é tão difícil, mas consagração de vidas é o que nós queremos. Os recursos, por exemplo, para a nossa construção, para a reforma, é consequência de uma consciência consagrada. Mas estimular o medo, ou prometer, fazer falsas promessas, para que o povo de Deus possa contribuir, isso não, irmãos, isso não. Mas prossigo para uma terceira e última observação. É que um homem de Deus, ele não se intimida diante da perseguição. Eu fico impressionado porque eles vão para um teatro e dizem que aquele teatro conseguiria reunir cerca de 25 mil pessoas. É muita gente, não é, irmãos? Muita gente. Aí o texto sagrado diz assim: e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Eu não sei se você já leu o texto, mas o Alexandre, que é um judeu, e que tenta se levantar no meio da multidão para dizer que ele era judeu, mas que não estava envolvido com aquela coisa, quando ele se identificou como judeu, a pressão foi maior ainda. Por quê? Porque aquela gente sabia que o judeu era contrário também
a qualquer tipo de fundição, de imagem de escultura. E ele é reprovado. Agora, observe o que acontece, irmãos. Aquele grupo passa quase que 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, num transe, aquela multidão. E o texto prossegue, vejam só: encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro. E ainda arrebataram a Gaio, que não é aquele mesmo personagem de Corinto. Alguns sustentam que era um outro homem, já que a palavra, ou o termo, o nome Gaio era um nome tanto quanto comum. E aí aparece o Aristarcos, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Arrastaram menos Paulo. Agora, lembra que eu disse que um homem de Deus, às vezes, ele enfrenta a perseguição e sequer se intimida? Observem a atitude de Paulo. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, líderes políticos inclusive, que eram seus amigos, lhe rogaram: não se apresente no teatro. Consegue imaginar o que está acontecendo? Junta a cidade toda no teatro. Estão gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Arrastam os amigos de Paulo, e Paulo diz assim: eu quero entrar lá. Eu quero entrar lá. Eu acho que ele devia estar pensando: tem tanta gente ali reunida, eu vou lá, eu vou pregar. Eu vou dizer a essa gente o que é o Evangelho. Eu vou falar de Jesus. E o povo: não, Paulo, não vá. E ele: eu vou. E o povo tenta sustentar. Observou a quantidade de pessoas que se reuniram para deter o apóstolo Paulo? É impressionante. Mas enquanto aquelas pessoas viam o perigo, Paulo estava vendo o quê? A oportunidade. Eu não vou me calar. Mas o bom senso prevaleceu e Paulo finalmente não entrou naquele lugar. E alguém pode perguntar: mas como acabou essa história? Deus usa, irmãos, quem Ele quer para abençoar o seu povo. Levanta-se um personagem, não tem o nome dele, mas ele é identificado no versículo 35. Diz a Bíblia assim, que então o escrivão da cidade. Alguns identificam este personagem como o magistrado mais importante. A cidade de Éfeso era uma cidade que era dirigida pelo povo, inclusive com a realização de assembleias. E as pessoas votavam, e as pessoas discutiam os problemas e as alternativas para a cidade. Aí, de repente, no meio daquela confusão, e estão todos lá, os artesãos, os ourives e todos os que estão interessados, a multidão insuflada com um grito: grande é a Diana dos Efésios. Aí o escrivão da cidade consegue apaziguar o grupo e dizendo assim: olha, Demétrio, se você realmente tem alguma dificuldade, você tem que entrar com um processo formal. Procure o procônsul, procure as autoridades, mas não é assim que se faz justiça. E ele continua argumentando, e ele consegue, sozinho, dissolver aquela balbúrdia. E as pessoas voltam para a sua casa. E não acontece absolutamente nada com o apóstolo Paulo. Esse homem ele não é identificado como cristão. Ele não é identificado como um seguidor de Cristo. Mas quando Deus quer, irmãos, até gente do exército inimigo vai falar a favor do povo de Deus. Ele faz isso. E foi o que ali então aconteceu. A nossa viagem ainda tem mais outras escalas, viu? Não perca a oportunidade de completá-la. Até o final, nós estaremos juntos nesse grande desafio, não é, irmãos? Que é pregar o Evangelho. Agora deixa eu só terminar lhe fazendo uma pergunta. Você tem se intimidado? As dificuldades surgem porque você tem apresentado o Evangelho. Você tem medo de confrontar, você tem medo de desafiar, você tem medo de apresentar a palavra. Descubra, a partir da experiência do apóstolo Paulo, que mesmo sendo somente e 25 mil, ou um grupo de 5, 6 pessoas, 25 mil, se Deus está com você, você já é maioria. E é nisso que nós precisamos crer, irmãos. Jesus, Ele é único, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida.